Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Crédito extra para o Plano Safra pode ser votado amanhã em sessão conjunta do Congresso Nacional em Brasília. Preço da saca de soja no Paraná sobe 10% em maio, com excesso de chuvas nos Estados Unidos e atraso no plantio do grão no país. Exportações brasileiras de café em maio sobem 123% na comparação com o mesmo período de 2018. Vendas de caminhões em Mato Grosso crescem mais de 50% no acumulado de 2019, com demanda aquecida após tabela de frete. Tem ainda as cotações, João Batista Olive, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para amanhã uma sessão conjunta do Congresso Nacional para limpar a pauta de vetos e abrir caminho para a votação do crédito extra que o governo pediu ao Legislativo. Dentro do crédito extra está a subvenção de cerca de 10 bilhões de reais do Plano Safra 2019-2020. O nosso repórter Rafael Wallendorf tem mais informações. O projeto de lei que abre crédito suplementar para o governo pagar despesas desse ano deve ser votado nesta quarta-feira. O deputado Hildo Rocha, relator da matéria, apresentou nesta segunda-feira parecer favorável à liberação de mais de 248 bilhões de reais para a União. Entre os gastos previstos para esses recursos estão os pagamentos das subvenções do Plano Safra 2019-2020, que deve ter o anúncio confirmado para a semana que vem. Se o crédito extra não for aprovado, o plano fica comprometido. Isso porque o Ministério da Agricultura estima que o Tesouro Nacional tenha pouco mais da metade do dinheiro necessário para fazer a equalização dos juros da próxima temporada. A Comissão Mista de Orçamento vai se reunir às 10 horas da manhã desta quarta para analisar a proposta. E o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, já convocou sessão para as 2 horas da tarde para votar o projeto. O tema é tratado como prioridade pela equipe econômica e pelo Ministério da Agricultura. Ontem, a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária e a ministra Tereza Cristina se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro para tratar desse tema. De Brasília, Rafael Wallendorf para o Mercado e Companhia. E agora a gente vai até Brasília repercutir esse assunto com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, boa tarde. Ontem vocês estiveram reunidos com o presidente Jair Bolsonaro. O que ficou garantido? O que foi discutido aí sobre o Plano Safra? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, lá nós apresentamos a pauta do agronegócio brasileiro, as pautas prioritárias, algumas que vêm se arrastando ao longo do tempo, e tiveram medidas e decisões muito estratégicas. A primeira delas é que para que essas pautas elas sejam, eu diria, sejam resolvidas e limpadas aqui dos debates da Frente Parlamentar e do Congresso Nacional, foi definido entre a frente com a ministra Tereza Cristina e o presidente que nós teremos para cada uma das pautas estratégicas um comitê que vai tratar desses temas na Casa Civil. Por isso a gente acha que nós conseguiremos nos próximos meses aí ir limpando essa pauta, resolvendo essas questões e indo para outros temas importantes. Um outro ponto também muito estratégico em relação às pautas do agronegócio e também com a presidência da República é que é preciso que temas como a 867, que tratava do Código Florestal, temas como o licenciamento ambiental, temas como o frete, que é um tema muito complexo que vem dos governos anteriores. E como você disse aí, a relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo para tratar da aprovação desse PLN também sejam tratados como temas que precisam ter a participação das entidades. Então nós saímos de lá com esse compromisso de ter esses comitês para termos essas soluções e cada um desses temas nós estaremos aqui de acordo com a vocação dos parlamentares, tendo comissões estratégicas para solucioná-los. O senhor acredita que esse crédito extra deve ser aprovado, deve passar? Sim, acredito. Na semana passada nós tivemos aí a medida provisória em relação ao Código Florestal. Ela mostrou que a agricultura brasileira, o agronegócio familiar e não familiar, tem muita força no Congresso Nacional. Então esse PLN, ele é necessário para que o Plano Safra, que deverá ser anunciado na próxima semana, tenha principalmente a garantia do volume de recursos, tenha também
para os agricultores familiares, os produtores de economia familiar, a garantia de que tenhamos o mesmo volume de recursos e também manutenção das taxas de juros, e os demais produtores, que são os grandes produtores, eles têm uma possibilidade maior de acesso a um crédito no mercado. Então, por isso, há essa mobilização, há esse consenso da bancada que defende as questões da agricultura, que é defender a agricultura, é defender toda a população brasileira. Então, nós acreditamos na aprovação desse PLN necessário para manutenção do Plano Safra para a agricultura brasileira. E o plantio da soja e do milho nos Estados Unidos continua atrasado em relação aos últimos anos, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra, divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura do país. De acordo com o relatório do USDA, os produtores tinham semeado 67% da área total do milho até o último domingo. A parcela está significativamente abaixo da média dos 5 anos, que é de 96%, e da área que havia sido semeada um ano antes, também de 96%. De acordo com o USDA, a data final para o plantio de milho dentro da janela ideal em 6 estados americanos terminou no dia 31 de maio, enquanto para 4 outros estados a data é de 5 de junho. Já a soja teve 39% do plantio concluído até a semana passada, abaixo dos 79% na média de 5 anos e 86% a um ano. De acordo com o departamento, as condições desfavoráveis ao plantio em áreas produtoras norte-americanas continuaram atrapalhando os trabalhos no campo na última semana. E as dificuldades no plantio do milho e da soja lá nos Estados Unidos estão impactando os preços dos grãos aqui no Brasil. De acordo com o CPEA, a saca da soja no Paraná acumulou uma alta de 10% em maio, passando de R$ 69,00 para R$ 77,00. Para saber a tendência de preços aí nas próximas semanas, nós vamos agora até Goiânia, conversar com o diretor da RC Mercosul, Matheus Pereira. Boa tarde, Matheus. Os produtores brasileiros podem aguardar altas ainda mais expressivas? Qual a sua avaliação? Bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Um grande prazer falar contigo. Olha, Kelly, eu estava acompanhando até a análise meteorológica para vocês aqui da colheita do milho no Brasil, do plantio do milho nos Estados Unidos. Por um lado, o brasileiro sendo gratificado por um cenário climático extremamente favorável para o fim dessa safrinha, a segunda safra de milho no país. Por outro lado, produtores norte-americanos passando pela pior safra, início de safra de milho da história do país, Kelly. Os atuais níveis de atraso de plantio são os piores de toda a história norte-americana. O progresso de plantio na soja ele é o segundo pior da história do país. Mas não só focando no plantio, Kelly, um outro grande, importantíssimo fato que acontece agora é que a qualidade da germinação é extremamente terrível. O problema é grave sim no plantio. A gente está atrasado, a área prometida de plantio de milho norte-americana em torno dos 34 milhões de hectares, ela não será semeada por completo, parte dela será migrada, outra parte entrar em programa de prevenção de plantio, só que a qualidade da germinação dessa safra já semeada, que não é muito, está terrível. Então sim, para o mercado de milho, as projeções para o mercado de milho no Brasil são altamente favoráveis até o fim deste ano de 2019, Kelly. Falando aí dos Estados Unidos ainda, a janela de plantio do milho lá praticamente acabou. Essa área que não foi plantada pode ser usada para plantar soja? Parte dela sim, Kelly. A gente tem que lembrar também que a janela de plantio, a grande maioria da janela de plantio do milho, ela encerrou agora no fim de maio. Ainda se estende o plantio para algumas regiões do leste do cinturão agrícola, do sul do cinturão agrícola, até meados de junho, só que não é uma parcela representativa de toda a área nacional de milho. Parte desses talhões não semeados com o cereal, eles irão entrar para o plantio, para o semeio da soja. A outra parte, que não é a grande maioria, vai entrar em programas de seguro agrícola que possuem cláusulas de prevenção de plantio. Os seguros rurais nos Estados Unidos possuem algumas cláusulas que prevê que o produtor opte por não colocar a semente no chão e receber o seguro antecipado. Matheus, diante desse cenário, aí é momento para o produtor brasileiro aproveitar e negociar a safra. A gente sabe que o produtor acaba sempre querendo esperar um pouco mais para ver se o preço melhora. Qual que é a sua opinião? Deve negociar essa safra? A oportunidade surgiu, Kelly.
sem dúvida alguma, o produtor rural ele tem sim uma alta expressiva consecutiva em várias semanas, tanto para a soja quanto para o milho, que deve ser aproveitada. O mercado, como todo mundo sabe, ele pode trazer outras variáveis do dia para a noite, principalmente o mercado político, como a gente tem vivido nesses últimos meses, quase anos, com a guerra comercial de Trump, com a política interna no Brasil. Então, hoje é uma oportunidade, deve sim ser aproveitada, mas vale lembrar que a tendência para o milho, especificamente, continua sendo de alta até o fim do ano no Brasil. E o destaque é que entre janeiro e maio deste ano, as vendas de caminhões saltaram 47% no Brasil na comparação com o mesmo período de 2018. Foram mais de 39 mil unidades. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o aumento foi puxado pela renovação da frota dos transportadores e também pela demanda do agronegócio, alavancada após o tabelamento do frete. Em Mato Grosso, principal estado produtor de grãos do país, as vendas de caminhões cresceram ainda mais. Por lá, o avanço no período ultrapassou os 50%. A gente vai agora até lá, em Cuiabá, falar com o jornalista Luiz Patroni, que a gente quer saber se esse aumento também é reflexo da maior demanda aí dos produtores por conta do frete. Boa tarde, bem-vindo, Patroni. Boa tarde, Kelly. Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo a direção regional aqui da FenaBrave, sim, é um reflexo da maior demanda diretamente do campo, né, dos produtores aí que buscaram adquirir frota própria e empresas também do agronegócio, né, tentando fazer o mesmo, mas também, é claro, é de uma renovação da frota das próprias transportadoras, uma renovação que, segundo a direção aqui da FenaBrave em Mato Grosso, essa renovação estava estagnada desde 2015, portanto, esse avanço é um reflexo direto disso, segundo a FenaBrave. Vale reforçar também que os números agora, desses 5 primeiros meses do ano, eles correspondem aos emplacamentos e entregas feitas de fato agora, não necessariamente às vendas realizadas agora, porque muitas dessas negociações, claro, foram efetivadas no ano passado, mas a entrega e o emplacamento feitos agora, por isso os números aparecem só nesse momento. Aqui em Mato Grosso, como você disse, foram mais de 50% de aumento, né? Foram 51,7% de aumento, para ser mais exato, com relação ao mesmo período do ano passado, e o número de veículos a mais aí vendidos nesses primeiros 5 meses gira em torno de 600, cerca de 600 veículos a mais do que no mesmo período do ano passado, que configura essa diferença. Bom, como eu disse, são renovação de frotas aí de algumas transportadoras, mas produtores também adquirindo caminhões próprios. A gente vai ouvir agora o depoimento de um produtor lá da região de Sinop, é o Jamil de Castro. Ele tem, além de produzir grãos, ele produz em cerca de 2.800 hectares aí de soja na região, ele também tem caminhões desde 2013 para fazer serviço, prestar serviço de frete para outros produtores. Ele adquiriu caminhão ano passado pensando em utilizar na fazenda, mas viu que não havia viabilidade para isso. Ele vai explicar o motivo. Olha só. Quanto à minha opinião a respeito de aquisição de caminhão para fazer a logística das nossas propriedades, na nossa opinião não foi viável. A gente acabou adquirindo caminhão ano passado, em 2018, e a gente não viu essa viabilidade. Por quê? Primeiro que para atender a nossa área eu teria que ter aí na faixa de 6 a 8 caminhões. É um investimento alto, para o uso meio pouco, tanto que esse ano a gente acabou terceirizando os fretes e os nossos caminhões acabaram tendo tomando um outro rumo. Tanto no calcário como no próprio push da lavoura para os armazéns, não compensava o frete que estava correndo na praça, o preço. Então essa particularidade vai de propriedade para propriedade, a análise vai de produtor para produtor, mas a minha opinião é que não compensou. O investimento teria que ser muito alto, você compra um equipamento novo, esse motorista tem que ser um cara especializado, te custa caro, então a gente não viu essa viabilidade. Então fica aqui a minha opinião nessa situação de ter caminhão para puxar o nosso produto. Muito bem, a gente lembra que aqui em Mato Grosso, né, grandes empresas do setor compraram aí grandes volumes, né, várias unidades aí de caminhões para efetuar o frete aí mais longo, né, aquele frete das propriedades ou dos armazéns até os portos, mas pelo que a gente viu na opinião
ali do Jamil e também de outros produtores com quem eu conversei hoje, muitas vezes essa aquisição do caminhão ele fica mais para aquele frete curto ali na própria fazenda, atender a demanda dentro da fazenda ou da fazenda até os armazéns na localidade. Esses são alguns pontos de vista aqui, mas que configuram aí um aumento de vendas, como os números são claros. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse www.canalrural.com.br.